Olá, bom dia para você. O Poder e Negócios está no ar. Hoje vamos falar sobre uma das 3 Forças Armadas do Brasil, responsável pela defesa do país em operações terrestres, pela garantia da lei, da ordem e dos poderes constitucionais. O assunto hoje é Exército Brasileiro. Missão, projetos, investimentos, inclusive aqui em Pernambuco, sobre a nova Escola de Formação e Graduação de Sargentos de Exército, o projeto Memória Militar e orientação para os jovens que querem ingressar na carreira. Vamos conversar com o comandante militar do Nordeste, o general de Exército, Richard Fernandes Nunes. Muito obrigada pela participação com a gente, general. Bom dia. Muito bom dia. Satisfação estar aqui no seu programa para poder esclarecer, como você acabou de dizer, vários aspectos aí da atuação do Exército aqui na nossa região Nordeste. Vamos começar falando sobre a estrutura do Exército aqui na região e principalmente em Pernambuco? Sim. O Exército Brasileiro possui 8 comandos militares de área distribuídos em todo o território nacional. Um deles é aqui, o Comando Militar do Nordeste, que abarca os estados do Piauí até a Bahia. Só o estado do Maranhão não pertence ao Comando Militar do Nordeste, ele está vinculado ao Comando Militar do Norte, com sede em Belém. Nesses 8 estados, nós temos mais de 26 mil militares distribuídos em tropas operacionais e em unidades de caráter logístico-administrativo. Então, aqui na região Nordeste, hoje, nós temos uma divisão de exército, comandada por um general de divisão, que possui 2 brigadas. Uma brigada aqui no Recife, a 10ª Brigada de Infantaria, naquele complexo do Curado, e uma brigada em Natal. Além disso, nós temos um grupamento de engenharia, com sede em João Pessoa, com vários batalhões de engenharia que realizam essas obras de infraestrutura em proveito, não apenas do Exército, como também da sociedade. E temos 3 regiões militares, que são aquelas que cuidam dos aspectos territoriais, logísticos e administrativos. Uma aqui no Recife, a 7ª Região Militar, uma em Fortaleza e outra em Salvador. Então, é uma estrutura grande, né? Tanto é o Comando Militar de Área que possui o maior número de regiões militares, o maior número de unidades da Federação, que são 8, né? O que nos demanda uma grande capacidade de articulação, de diálogo com as instituições, com as demais agências. Então, é um desafio bastante interessante. Bom, nos últimos meses, os holofotes se voltaram aqui para Pernambuco, porque no dia 23 de março, agora foi lançada a pedra fundamental, né, para a nova Escola de Formação e Graduação de Sargentos do Exército. Né, serão 75 mil metros quadrados de uma área construída, envolvendo cidades da região metropolitana, da Zona da Mata. Como é que está esse cronograma de construção e funcionamento, general? Está caminhando de acordo com o previsto. O Exército estabeleceu uma comissão que trabalhou durante 2 anos para selecionar a melhor área onde pudesse instalar uma escola que concentrasse toda a formação de sargentos, que é algo que nós não dispomos hoje. Nós temos hoje 3 escolas onde se faz o 2º ano, e mais 13 organizações que fazem o 1º ano. Então, existe uma certa dispersão, uma dificuldade de articulação. Com uma escola única, precisávamos então de uma área compatível e a formação do sargento depende muito do campo de instrução, onde possa desenvolver as atividades também militares de maneira mais prática. E das 3 selecionadas no final desse trabalho, uma no Rio Grande do Sul, outra no Paraná e aqui na região metropolitana do Recife, tivemos então a aventura, né, a satisfação de ver a nossa região escolhida. Qual foi o critério de desempate? Eu acredito que o critério foi geopolítico, foi um critério técnico do ponto de vista de todas as qualidades que possui, mas um geopolítico no sentido de desconcentrar. A formação dos militares das Forças Armadas, em geral, é muito concentrada no Centro-Sul. Então, faltava uma escola desse porte aqui no Norte e Nordeste. E Recife tem essa capacidade de oferecer muita coisa que já tem aqui instalada e tem um campo de instrução Marechal Newton Cavalcante, que é uma preciosidade em termos assim, de meios disponíveis para se treinar os sargentos. Bom, como o senhor falou, alunos de todo o Brasil deverão vir para cá. E o que é que eles vão fazer exatamente nessa nova estrutura que vai ser construída? Sim, virão alunos de todo o país num concurso nacional que normalmente tem de 130 a 140 mil candidatos para disputar 1.100 vagas por ano. Eles virão para cá para uma formação de 2 anos, uma formação militar, para aprenderem a ser sargentos do Exército em todas as nossas especializações e também para adquirirem a graduação de tecnólogo, é um curso superior, em 2 anos. Um 1º ano básico e um 2º comum a todos, e o 2º ano onde eles podem escolher as diversas armas do Exército, né? Infantaria, cavalaria, artilharia, aviação, engenharia, topografia também, são outras especialidades, saúde. Então, nós concentraremos aqui
toda essa formação, de modo que a gente pode dizer que no futuro próximo, todos os sargentos de carreira do Exército terão passado aqui por na nossa escola. General, é um investimento muito alto e dividido entre o governo federal e o governo do estado? Não, a obra em si é do governo federal. Raciocina sair com algo em torno de 1 bilhão em 10 anos, né, de obra. Agora, o governo do estado ele tem uma contrapartida importante no que diz respeito à infraestrutura, porque ali nós vamos instalar uma mini cidade. Estamos raciocinando aí com 7 a 8 mil pessoas que vão residir ali. E para isso nós temos que ter infraestrutura de água e esgoto, infraestrutura de telecomunicações, infraestrutura de transportes e assim por diante. E essa contrapartida também vai envolver investimentos aqui do governo do estado. Bom, o senhor falou aí sobre esse processo de seleção e o presidente Jair Bolsonaro veio para fazer esse lançamento da pedra fundamental e disse que essa será uma das melhores escolas de formação. Qual é a necessidade do Exército de ter uma escola desse porte? O Brasil é um país continental. Nós já temos uma academia de formação de oficiais, a Academia Militar das Agulhas Negras, que num curso de 4 anos proporciona aos oficiais combatentes a formação de nível superior. Para os sargentos, muitos países fazem a formação de uma maneira muito descentralizada e pouco sistemática. No Brasil, nós adotamos um modelo sistemático, mas não conseguimos centralizar. Agora, um país dessas dimensões, sentimos necessidade, sim, de fazer algo semelhante ao que já existe para os oficiais. Uma academia, uma escola concentrada onde todos os meios sejam disponibilizados. O cronograma vai bem, o lançamento da pedra fundamental é um ato simbólico necessário. Trouxemos uma pedra lá do Monte das Tabocas, onde começou a insurreição pernambucana. E é bom até fazer esse resgate histórico, muito importante. E aí que eu digo que foi uma escolha também desse caráter geopolítico, porque aqui está o berço da nacionalidade brasileira e aqui está a origem do Exército. Então, também foi uma maneira de o Exército dizer, olha, estamos valorizando a terra onde nascemos, né? E isso tem o cronograma, com o lançamento da pedra fundamental, agora nós vamos partir para o próximo passo, que é o estabelecimento aqui de uma comissão especial de obras. É uma organização que se cria, se instala aqui para conduzir o trabalho de engenharia e a contratação de um projeto. E imaginamos que as obras devem começar daqui a 2 anos. Bom, dentro de todo esse contexto, é importante que as pessoas também conheçam um pouco da história. Quando eu falo resgatando a história, é por conta do vínculo mesmo que tem o Exército, né, com a nossa região. Sim. Aqui, com todas as revoluções, né, todas as participações que a gente tem aqui em Pernambuco, também na região Nordeste. A gente sabe que esse resgate da história é importante, né? A gente pode dizer que foi com o surgimento do Estado brasileiro em 1822 que a história do Exército começou oficialmente, embora se considere 19 de abril de 1648, quando aconteceu a Batalha dos Guararapes, como a data de comemoração. Essa Batalha dos Guararapes, inclusive, que foi marcada pelo primeiro confronto militar ocorrido no Nordeste contra a presença dos holandeses na região. Uma história muito interessante, muito importante, que muita gente ainda não conhece. De que forma o projeto Memória Militar vai poder resgatar esses fatos e mostrar para a população, general? Sim, esse projeto está a cargo da nossa 7ª Região Militar, que é a responsável pelo nosso patrimônio histórico, patrimônio ambiental. E nós já temos algumas instalações em muito bom estado de conservação. Nós temos o Forte do Brum, que está muito bem cuidado, que conta boa parte dessa história. E nós temos o Parque Histórico Nacional dos Guararapes, onde a batalha ocorreu, lá em Jaboatão. Além disso, há outros sítios históricos que precisam ser melhor conhecidos e integrados. O Arraial Novo, o Arraial Velho do Bom Jesus, nós temos o Forte 5 Pontas mesmo, nós temos também o Forte Orange e assim por diante. Uma série de instalações que, integradas num roteiro, darão ao visitante, darão ao estudante uma visão muito mais clara da importância que foi a insurreição pernambucana para a criação da ideia de pátria brasileira e para a gênese da nossa instituição, a gênese do nosso Exército. É como você acabou de dizer, quer dizer, o Exército só poderia surgir oficialmente com a independência, mas em termos anímicos, o nosso surgimento remonta aos heróis de Guararapes, aquela fusão de raças, né, em que terços negros, indígenas e brancos se juntaram para combater um inimigo comum e ali se forjou
né? Todo esse conceito que nós cultuamos tanto dessa integração do Exército com o seu povo, né? O Exército sendo povo em armas. Então, dentro desse projeto, vocês deverão envolver igrejas, museus, fortes e alguns prédios patrimoniais e vão fazer um circuito para que as pessoas possam circular por esse circuito, por exemplo, no Forte do Brum, trilhas, ciclovias, visitas guiadas. Quando isso deve acontecer na prática? Isso já general? está começando. Agora, no final de março, nós realizamos uma atividade piloto com alunos de unidades de escolas do Exército que se destacaram na disciplina de História. Então, eles ganharam como prêmio a vinda aqui para Pernambuco. O prêmio foi esse, né? Demonstrando a importância que nós damos. E eles, então, foram nossos participantes de um projeto piloto de como esse roteiro pode se desenvolver melhor. Agora, já tem muita coisa sendo feita. Nós já estamos preparando guias turísticos em parceria com o Poder Público. Há um interesse muito grande da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco, o secretário Gilberto Freire Neto é um entusiasta do projeto. As prefeituras, a Prefeitura de Jaboatão, a Prefeitura do Recife, também tem participado disso com formação de recursos humanos. As universidades, né, têm interesse também em participar com seus cursos de História, com seus cursos de Arquivologia, de Museologia. Há interesses. O que a gente precisa agora é foco, né, e buscar essas parcerias. General, a gente percebe que no governo do presidente Jair Bolsonaro, o Exército tem ganhado maior visibilidade. Qual é a sua opinião sobre essa relação direta entre o Exército brasileiro, entre as Forças Armadas e a figura do presidente Jair Bolsonaro? Olha, sendo oriundo, né, da nossa instituição como capitão, seria normal que isso ocorresse, né? Pela própria origem dele, é normal que o Exército tenha mais visibilidade, porque ele sempre ressalta essa sua origem e os valores que a nossa instituição encarna. Então, para nós é algo positivo, é algo normal que a gente trabalhe isso e sabendo muito bem passar a imagem adequada de que o Exército é uma instituição de Estado, né? Que conduz as suas ações independentemente de governos, mas é lógico que se tem um governo que busca nos valorizar e a todo momento prestigiar a instituição, isso para nós é positivo. Os militares voltaram a ter uma exposição maior, principalmente política, não é? Voltaram. Isso aí é um dado que a gente precisa sempre ter em mente, né? Que as instituições, elas formam os seus profissionais para uma variada gama de atividades, né? Quem pensa defesa, pensa o país. Então, é normal que militares da reserva, uma vez cumprido o seu tempo dentro da instituição, possam dedicar seu tempo também depois a outras atividades. Bom, dentro desse projeto que vocês estão construindo, agora vocês vão buscar parcerias para ver o desenvolvimento e a expansão desse projeto, né? Para as pessoas criarem, executarem, desenvolverem também parcerias. Que tipo de parceria interessa ao Exército? Parceria não só com as instituições públicas, com as agências de Estado, mas também com as escolas, com todo o meio acadêmico, isso é muito importante, e também com o setor empresarial que normalmente lida com esse tema. O setor turístico, hoteleiro, né? As agências de turismo podem muito bem se envolver mais nisso, se apropriar desse roteiro, porque isso é importante para a economia local, é importante para a imagem aqui do estado de Pernambuco e da região metropolitana em particular. Então, nós vemos que é uma relação que pode ser proveitosa para todos os lados, né? Isso tanto na formação de recursos humanos, como da adoção desse roteiro como parte dos produtos a serem oferecidos aos visitantes. Você falou no início aqui, é uma história que a gente conhece, mas conhece assim muito en passant. Não há um entendimento exato do que representou a insurreição pernambucana e de que maneira esses locais por onde nós passamos, às vezes, de uma maneira de quase despercebidos, a importância que isso tem para a criação da nossa pátria e do próprio Exército, no caso, né? Claro, a gente muitas vezes passa ali na frente do Forte do Brum e não sabe exatamente a história que tem por trás, né? A gente vai para Jaboatão dos Guararapes, não sabe qual é a importância do monte. Geralmente, assim, a gente sabe de um trecho da história, mas não a fundo. Então, a forma como vocês querem lidar com a presença do Exército Brasileiro é para que toda a população possa fazer parte desse contexto? Sim, isso é fundamental, porque eu imagino que muitos pernambucanos e muitos moradores aqui da região metropolitana talvez nunca tenham ido, por exemplo, ao Parque Histórico. Devem passar ao largo ali, olha lá para cima, tem uma bandeira enorme do Brasil, vê aquele barranco avermelhado, né, aquele barro vermelho, mas talvez nunca tenham subido lá e não custa absolutamente nada. É subir, receber uma aula de história, receber informações ali
também de caráter turístico, porque tem um mirante lá que permite que você tenha uma boa visão sobre toda a região, e isso aí vai ser oferecido de uma maneira ainda mais completa. Não é só isso aqui, né? Podemos visitar isso, mas podemos fazer essa visita de maneira integrada a outros pontos. O Forte do Brum será o hub junto com o Parque Histórico, são os nossos grandes pontos de apoio, e esses estão sob a administração do Exército. Agora, há outros pontos que estão sob administrações diferentes, por isso que há a necessidade de parceria e integração. Vocês estão pretendendo fazer ações ou manifestações cívicas e públicas para fazer um engajamento maior? Já fazemos, mas com esse projeto, com certeza, a visibilidade vai aumentar. Nós fazemos lá um hasteamento do pavilhão nacional também, uma vez por mês, convidamos escolas, temos ali a banda de música, que normalmente também faz uma apresentação. Nós temos interesse em vivificar essas atividades, mas para isso tem que ter um processo de retroalimentação. A gente tem que perceber interesse para poder desenvolver mais. Então, porque não é algo acabado. Tem custo também, né, general? Tem custo. E é um projeto que a gente imagina essa interatividade. A gente vai poder realizar mais à medida que ideias também surjam de baixo para cima. Não imaginamos que nós vamos entregar algo pronto, acabado, isso aqui é o projeto. Não. Essa participação é importante porque certas atividades podem ser sugeridas por esses parceiros, né? E as pessoas podem ter acesso pela internet dentro desse mundo tecnológico que a gente vive? Sim, o projeto História Militar, ele está bem integrado na parte tecnológica. Inclusive, no Forte do Brum, temos até realidade virtual. Ali existe já possibilidade de se ver um personagem da época e que brota com um sistema holográfico e ali se dialoga com esse personagem que conta como foi a sua vida no século XVII. Bom, então dentro desse projeto vocês têm metas. Sim. Então qual é o cronograma que vocês estão fazendo dentro desse projeto? Nós pretendemos até o final deste ano de 2022 estar com o roteiro consolidado e termos já capacitado os recursos humanos que vão trabalhar nessa área. Bom, a gente tem muita coisa para conversar, até porque os jovens também querem participar. A gente percebe o interesse de muitos jovens pela carreira militar. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso. A gente vai fazer um breve intervalo e depois do intervalo a gente vem conversando sobre o projeto Memória Militar, sobre os investimentos do Exército Brasileiro aqui em Pernambuco e também o interesse dos jovens em seguir carreira militar. As orientações depois do intervalo. Poder e Negócios volta já. Estamos de volta com o Poder e Negócios, hoje falando sobre projetos, investimentos do Exército Brasileiro no Nordeste, aqui em Pernambuco. Agora são as orientações para quem deseja seguir a carreira militar. E o nosso convidado é o comandante militar do Nordeste, o general de Exército, Richard Fernandes Nunes. General, quem é obrigado a fazer esse alistamento militar? Então vamos lá. Uma coisa é o serviço militar inicial, serviço militar obrigatório, a outra coisa é o ingresso na carreira, são coisas distintas. O serviço militar, ele demanda, a lei do serviço militar demanda o alistamento obrigatório de todos os jovens, né, do sexo masculino no ano em que completam 18 anos. Eles se alistam e a partir daí passam por um processo seletivo. Para que tenhamos uma ideia, grosso modo, 1,5 milhão de jovens se alistam anualmente, desses 70 mil vão servir no outro ano. A obrigatoriedade é inclusive para aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência? Não, o alistamento ele é obrigatório, mas esse tipo de deficiência é observado logo no primeiro passo. Então isso é resolvido de imediato. Não é? Então a lei de serviço militar é assim, basicamente é isso, obrigatório alistamento, né? Agora o serviço militar em si só vai ser prestado por aqueles que passarem por um processo seletivo que normalmente dura todo o segundo semestre de um ano. Era isso que eu ia perguntar, em que período do ano é feito o alistamento tem que ser feito no primeiro semestre e o processo seletivo transcorre no segundo semestre do ano e também no início do ano seguinte, porque a gente incorpora os recrutas, em geral, em 1º de março. Então, esse é o serviço militar, isso não é carreira militar, isso é um serviço militar que se mantém em caráter temporário. O jovem que ingressa no serviço militar pode ficar no máximo até 8 anos, se for aproveitado após o primeiro ano em sucessivos engajamentos, ou seja, renovações de permanência, no máximo 8 anos. Isso também vale para outros profissionais, oficiais e sargentos também. Nós temos oficiais temporários, quem faz CPOR, né? Ele se forma oficial, mas ele também é temporário, ele não é de carreira. Ele vai poder ficar no máximo 8 anos se for aproveitado. E também temos sargentos temporários. Funciona assim.
Agora, para ingressar na carreira militar, na carreira, no caso do Exército, é por concurso público aberto por editais que são abrangentes e universais. E independe da idade da pessoa, né? Depende da idade. Aí tem critérios, cada edital regula aquele concurso. Então, um concurso para ingressar na Academia Militar nas Agulhas Negras, via escola preparatória, é uma coisa. Concurso para entrar na Escola de Saúde do Exército, outra porta, é outra coisa, já precisa ser formado em medicina. Então, são editais diferentes, mas são abertos amplamente para a sociedade. Vamos falar aqui dos sargentos, que é o nosso tema aqui do momento. No ano passado, nós tivemos um recorde de inscrições. Foram quase 140 mil inscritos, candidatos, para disputar 1.100 vagas. É o que vai acontecer daqui a pouco aqui para a escola de Pernambuco. Então, é um concurso disputado e esse jovem, claro, ele vai passar também por o edital prevê condições de rigidez física, ele tem que fazer teste físico, ele faz exames de saúde, exame psicotécnico, então o edital ele é bastante completo, até que se chegue ao ingresso, né? Por que é tão disputado? É disputado porque a carreira militar, ela tem um certo apelo, né, em termos de vocação. Eu, por exemplo, quando era menino, eu já falava em ser soldado, né? O senhor está há quanto tempo no Exército? 44 anos. Eu ingressei com 14 anos na escola preparatória em Campinas. Naquela época lá a gente fazia o ensino médio, os 3 anos, e completei 44 anos de serviço agora em fevereiro. Aí o senhor fez o alistamento? Não, eu fiz o concurso. Já fez o concurso direto? Quando eu fiz o concurso, eu tinha 13 anos. Aí ingressei na escola preparatória. Hoje isso não acontece mais, porque a escola preparatória hoje é um ano só. O alistamento, ele pode ser presencial ou online? Online, preferencialmente online. Quando não há condições por questões técnicas, questões de dificuldade na área em que o jovem se encontra para fazer esse alistamento online, ele pode buscar uma junta do serviço militar para fazer presencialmente. Mas, preferencialmente, os aplicativos são muito difundidos, se faz isso online. Deixa eu deixar, inclusive, o site aqui, gente, ó, www.alistamento.eb.mil.br. Lá também tem todas as informações para quem está querendo entrar nesse... E está na hora. Está na hora, a hora é agora. É o primeiro semestre. Quem completa 18 anos neste ano tem que se alistar. E o que é que acontece com quem não faz o alistamento ou perde esse período? Ele tem que fazer no ano posterior, mas aí ele já é enquadrado, né, numa outra condição, né, de insubmissão. Tem alguma punição, alguma multa? Normalmente, multa sempre mas são multas e a multa não é o principal problema. Eu acho que aí é uma questão mais de consciência mesmo, é uma questão de consciência de saber que o alistamento é uma questão de dever de toda a cidadania, né? A gente tem acompanhado e visto também que seguir na carreira militar é um desejo para muitos jovens, inclusive para a mudança de vida, de disciplina, né, de se contextualizar como cidadão brasileiro. O senhor percebe isso também? Percebo, com toda certeza. Eu acredito que esse é um fator. Voltando àquela pergunta, né? Por que a procura é tão grande? Exatamente. Há uma vocação natural, porque a carreira militar, pelas características que tem simbólicas, né? A questão de toda uma estética, de toda uma percepção que há, ela já tem um certo atrativo para uma parcela dos jovens. E, por outro lado, também, ela tem cada vez mais essa visão de uma conscientização que, por meio do serviço que as Forças Armadas realizam, nós podemos sim melhorar em muitas condições de vida da sociedade. Exemplo aqui no Nordeste. O Exército Brasileiro aqui é o condutor da Operação Carro-Pipa. A água que chega nesses municípios aí, que são tão atingidos pela seca, ela passa necessariamente por essa ação executora, fiscalizadora do Exército. E estive agora recentemente, no mês de março, lá na Operação Acolhida, em Roraima. Quem está lá? Pessoal do Nordeste, do Comando Militar do Nordeste. Temos 319 hoje militares aqui do Comando Militar do Nordeste que estão se sacrificando durante 5 meses, começaram lá em fevereiro, vão ficar até julho, recepcionando naquela operação os irmãos venezuelanos que estão escapando daquela situação triste que eles estão vivendo lá. Em Pacaraima, na linha de fronteira, em Boa Vista, naqueles abrigos, naquele trabalho de acolhimento e até mesmo em Manaus, que é um processo de interiorização. E aqui na ponta da linha, as nossas regiões militares, Fortaleza, Recife e Salvador, acabam processando a parte final dessa interiorização quando essas famílias, esses venezuelanos, acabam sendo incorporados ao nosso ambiente socioeconômico. Então,
Há tantas maneiras, missões de paz que nós realizamos pelo mundo afora. Estivemos no Haiti, estivemos na África, Timor-Leste, nos Balcãs, em toda a área. Então, existe um sentido assim, de serviço muito forte também no trabalho que realizamos. E isso atrai muita gente que vê nas Forças Armadas e no Exército em particular um modo de prestar esse serviço à sociedade. General, acompanhamos aí esse conflito entre Rússia e Ucrânia. Há alguma possibilidade de os soldados, né, os homens, o efetivo do Exército Brasileiro entrar nesse confronto? Remotíssima, né? A não ser que esse conflito evoluísse, né, para algo global, mas do modo que a gente tem observado, não. O que nós temos feito é aprendido, né? Estamos estudando esse conflito com detalhes e é importante que a sociedade perceba a importância de nós termos um poder dissuasório. Forças Armadas bem treinadas, bem equipadas, com os meios adequados e com os recursos humanos adequados, são a maior garantia que nós podemos ter de não sofrer qualquer tipo de violação da nossa soberania. O Exército Brasileiro estaria preparado para entrar numa guerra? Sempre. Nós temos vários cenários e para isso existimos, treinamos para isso. Agora, os cenários que o Brasil imagina, eles são muito mais voltados no sentido de defesa, realmente. Nossas Forças Armadas são dimensionadas para defender a nossa soberania. Esse é o nosso papel, em cenários de variadas situações. Mas para isso treinamos, para isso nos capacitamos, para isso temos feito todo um ciclo de instrução anual, em que ao término de um período de adestramento, como chamamos, aquelas tropas estão capacitadas. Aqui em Pernambuco nós temos a 10ª Brigada de Infantaria Motorizada, por exemplo. O que é uma brigada? É um conjunto de organizações militares de capacidades distintas. Unidades de infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia, assim por diante, que trabalham integradas em proveito de uma missão. Essa brigada, ela faz parte da Força de Prontidão do Exército. Nós chamamos de FORPROM. O que significa isso? Ela tem um treinamento ajustado e certificado pelo Comando de Operações Terrestres, que vem aqui e avalia se essa tropa realmente atingiu os padrões necessários para cumprir os cenários previstos de atuação para essa força. E nós temos feito isso com bastante competência. Bom, bastante competência e bastante trabalho, né? Também. General, a gente agradece demais, né? Todas as informações que o senhor deu sobre o Exército Brasileiro, sobre o investimento que o Exército quer fazer aqui em Pernambuco e sobre essa disseminação, né? Sobre todos os fatos relacionados ao trabalho que o Exército vem fazendo aqui. A gente agradece demais a sua participação aqui no Poder e Negócios, viu? Eu agradeço, em nome do Comando Militar do Nordeste, do Exército Brasileiro, a oportunidade de estar aqui esclarecendo, né, aos espectadores do seu programa, e tenho certeza que com esse tipo de informação é que a gente pode aproximar cada vez mais a sociedade da força que está a serviço da sua defesa. Muito obrigada, um bom dia para o senhor. E o Poder e Negócios fica por aqui. No próximo domingo a gente se encontra novamente às 10 horas da manhã. Grande abraço, até lá.